O tema de hoje é crucial para todos que estão no setor de varejo. A digitalização do negócio vai muito além do simples uso de tecnologia. Na verdade, é mais sobre transformar o modo de pensar, adotar uma mentalidade inovadora e alinhada com as novas demandas do mercado. Muitas empresas falam sobre a importância da digitalização, mas poucos entendem que inovar realmente significa reformular os seus processos, repensar os seus modelos de negócio e utilizar os dados de maneira estratégica para se conectar melhor com seus clientes. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos explorar quais são os 4 pilares da digitalização do varejo e como cada um deles desempenha um papel crucial na jornada de transformação do seu negócio. Esse assunto te interessa? Então se prepare aí, pois o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 141. Digitalização do varejo, transformando negócios com inovação e estratégia. Bom, e o nosso convidado de hoje é o empreendedor e diretor de inovação da Farmarcas, Marcelo Dantas. Marcelo é formado em marketing digital e data science e tem dedicado sua carreira à inovação no campo dos produtos digitais e desenvolvimento de estratégias digital. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês, espero poder contribuir para a evolução do varejo aí como um todo. Bom, a gente que agradece, estamos aqui animados para esse bate-papo sobre digitalização, mas a gente quer começar conhecendo um pouquinho mais sobre a sua trajetória e pedindo para você explicar um pouquinho o que é a Farmarcas. Legal. Bom, muito prazer aí a todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Primeiro, eu venho da área de marketing digital já há algum tempo, passei por algumas empresas e também fui empreendedor no ramo de marketing digital e construção de produtos e soluções digitais que envolvem melhoria de processo, que envolvem várias questões aí que estão relacionadas a todo o processo de digitalização de uma empresa e de eficiência operacional, como a gente sempre falou, né? Estou aqui na Farmarca já fazem aproximadamente 9 anos, vão completar 9 anos agora, e desde toda essa jornada aqui dentro da Farmarcas se baseou na construção de soluções digitais no início. A Farmarcas, ela sempre foi uma empresa que nasceu ali já da utilização de diversas plataformas de tecnologia, mas desde esses 9 anos aqui que a gente está nessa jornada junto, a gente vem desenvolvendo nossas próprias tecnologias, o que nos ajudou a impulsionar ainda mais o nosso negócio e dar alguns saltos aí de evolução. Para todo mundo entender um pouquinho o que é a Farmarcas, nós somos uma associação administradoras de agrupamento farmacêutico, tá, do modelo associativista. Hoje nós somos compostos por 12 bandeiras do varejo farmacêutico e essas 12 bandeiras compõem 1.620 lojas em todo o Brasil. Então, o nosso papel aqui é profissionalizar o empresário, dar ferramentas, suporte, gestão e orientação para que o empresário na ponta consiga prosperar e consiga competir de igual para igual com todos os grandes players aí do varejo farmacêutico. Ah, que legal, que legal. E você falou aí sobre prosperar no varejo. Não dá para a gente pensar ter um negócio próspero hoje em dia sem falar de digitalização. É inevitável. Explica para a gente aí como é que você enxerga essa questão dos 4 pilares da digitalização e a sua importância disso para o varejo hoje em dia. Legal. Acho que a importância da gente entender esses pilares da digitalização que a gente coloca, né, que envolve modelo de negócio, conectividade, processos de utilização de dados, é entender a digitalização não única e exclusivamente como ferramenta, né, como software, como tecnologia. É entender a mentalidade digital, é entender o que está envolvido em relação a esse processo de digitalização. O digital, na verdade, ele está muito mais envolvido com um modelo de economia baseado no pensamento digital do que necessariamente apenas com tecnologia. Então, por isso a importância da gente olhar para o pensamento digital que vem desse modelo de economia digital, onde a gente viu pequenas startups se tornarem grandes empresas, porque essas empresas elas já nasceram com essa mentalidade digital, olhando e revisitando seus processos, se conectando com o consumidor e tendo forte utilização do dado para tomada de decisão, tendo forte utilização do dado como cerne do seu negócio. Então, acho que esses pilares, eles fecham o que a gente entende aqui por transformação digital, vamos chamar assim, ou digitalização, mas
você percebe que ele não está falando somente de tecnologia. Então, está falando sobre revisitar o seu modelo de negócio, seus micromodelos de negócio, que dentro de uma empresa a gente tem vários setores ou processos macro ali que compõem o nosso negócio. Então, a importância da gente revisitar esses processos e esses modelos o tempo inteiro, da gente olhar essa conectividade, como é que eu me relaciono com o meu consumidor, como é que eu atendo, como é que eu promovo experiência, olhar a produtividade, olhar processo, olhar e revisitar o tempo inteiro como que eu consigo tornar meus processos mais eficientes, como é que eu consigo medir e gerenciar isso. E, por último e não menos importante, a utilização dos dados para que a gente consiga realmente conseguir ter mais decisões assertivas, né? Menos na intuição e mais realmente no que a informação está nos dizendo. Então, a gente não fala aqui só de tecnologia, ou praticamente não fala tecnologia, né? A gente está falando realmente da mudança de uma mentalidade e a tecnologia como meio para que a gente alcance esses determinados resultados. Ah, interessante. E de onde vem aí essa inspiração para que os empreendedores estejam revisitando seus modelos de negócio? Como é que você recomenda que seja esse processo de identificar um modelo de negócio mais adequado para esse empresário ou empreendedor diante de um contexto do ambiente de negócios hoje que tem uma diversidade enorme de modelos de negócio, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui nosso e aterrissar, assim, que a gente gosta de olhar para todo o processo de inovação e transformação digital de uma forma muito prática e vou dizer até mesmo simples, né? Porque senão a gente vai para muito longe e aí a gente acaba não conseguindo trazer de uma forma prática. Então, quando a gente fala revisitar modelo de negócio, então se eu estiver falando de uma farmácia, não necessariamente eu estou falando de uma farmácia chegar amanhã ou ficar repensando como ela pode deixar de ser farmácia, ou como ela pode ser uma farmácia absolutamente diferente, ou como ela pode mudar completamente a sua forma de atendimento. O modelo de negócio que a gente está fazendo, a gente entende que dentro de todo o negócio existem micros, como se fossem micros modelos de negócio. Então, dentro de uma farmácia, você tem o seu processo de entrega, você tem o seu processo de atendimento, você tem o seu processo de checkout, você tem o seu processo de compra de mercadoria, de escolha do seu mix, de relacionamento com o seu consumidor. Cada um desses compõe um conjunto de processos macro, um conjunto de estratégias que determinam como que funciona o seu modelo de negócio. Você vende, a forma como você compra. Então, quando a gente fala de revisitar esse inconformismo, né, da gente entender que as coisas mudam, que as coisas evoluem numa velocidade muito rápida e que a gente precisa estar o tempo inteiro acompanhando esse movimento do consumidor, que é um consumidor que, assim, quando a gente se coloca na perspectiva de consumidor, a gente não tem muita dificuldade em se digitalizar. Então, na verdade, o consumidor ele já é digitalizado, né? A gente, seja ele mais novo, seja ele mais velho, poucos hoje não utilizam lá uma plataforma digital de relacionamento com outras pessoas, com família. Então, a digitalização, na verdade, ela passa mais pela digitalização do negócio, do nosso negócio aqui, entender esse consumidor que já está digitalizado e como que eu me preparo melhor para ele. Então, é isso que a gente quer dizer com o modelo de negócio, revisitar os seus processos chaves de negócio e entender como que você pode ganhar mais eficiência nele. E, invariavelmente, você vai envolver tecnologia, mas não como um primeiro modelo de negócio. O que a gente costuma dizer, só para fechar o raciocínio, é que se você tem um processo ruim, se você tem um processo que não é eficiente, você coloca em primeiro momento tecnologia, você acaba executando um processo ruim de forma mais rápida. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é realmente conhecer o processo, conhecer como é que eu já estou naquele máxima eficiência, para daí eu dar um passo em relação à implementação de tecnologia, uso de dados e por aí vai. Olha, Marcelo, eu gostei muito aí dessa visão sua de certa forma, fragmentar os processos macro em processos menores e ter olhar específico, né, para esses processos fragmentados. Você tem um grande modelo de negócios aí na sua empresa, mas que você pode estar olhando de maneira mais específica para cada uma das áreas e nessas áreas implementar melhorias. A gente tem falado muito aqui, seja na nossa revista digital, seja no podcast Varejo SA, que após a pandemia a gente tem um novo momento do varejo nacional e mundial, né? Aqui no Brasil a gente viu que na pandemia houve um processo aí de
de conectividade, digitalização, tanto dos consumidores quanto dos negócios, que foi muito rápido. A gente já vinha numa tendência, mas que a pandemia acelerou. E hoje a gente tem esse novo consumidor, um consumidor que está aí com novos valores, novas prioridades, e que, entre as características, a conectividade do consumidor talvez seja a principal que um empreendedor precisa olhar hoje em dia. Como que essa conectividade do consumidor tem transformado a experiência de compra no varejo, na opinião de vocês? Olha, eu vou talvez fazer um contraponto assim de verdade, eu acho que assim, óbvio, eu não vou discordar que mudou o comportamento do consumidor na sua maioria, né? Mas onde eu acho que de fato houve a maior transformação é que assim, a grande parte dos varejos do comércio de qualquer negócio, ele estava, na sua maioria, numa zona de conforto em relação aos modelos de negócio estabelecido. O consumidor, por sua vez, óbvio que você teve uma grande parcela que se adaptou mais a comprar online, que acostumou e aprendeu esse processo, mas eu acho que houve muito mais um ganho de mercado em relação ao aproveitamento desse consumidor que já estava lá, por mais empresas, do que necessariamente só uma mudança de comportamento. Uhum. Porque a gente já estava dentro do ambiente digital, a gente já estava olhando ali algumas frentes, só que muitas vezes você tinha negócios que não estavam ali ou não estavam preparados para te atender. Então, acho que houve um conjunto das duas coisas, assim, eu acho que houve um entendimento da maioria de alguns varejos, né, como se assim, agora isso não é mais uma opção, quanto antes eu podia falar assim, não, o delivery ou a entrega digital, esse modelo de atendimento online não é para mim, não preciso disso agora, para um momento onde a gente entende e fala assim, não, agora eu preciso entrar, porque naquele momento de pandemia não tinha outra opção, né? Então a gente estava num momento que você fechava. Então as pessoas que conseguiram se adaptar ali, elas conseguiram, eu acho que foi um mix das duas coisas, que eu estou querendo dizer, assim, um mix entre mudança e entendimento do varejo, que eu precisava me adaptar a um cenário, e um novo aculturamento de uma parcela que, na minha opinião, talvez um pouco menor, de pessoas que também entraram nesse mercado e passaram a fazer a compra por ali. Então, acho que é esse o que a gente entende aqui como mudança, porque, e aí, fazendo um recorte aqui, tá para farmácias especificamente, a farmácia em si, ela sempre teve essa característica ali a gente entende o digital ali, vamos colocar na questão da entrega, né, do delivery, ou fazer um atendimento online. A farmácia, ela sempre teve uma característica da entrega na vizinhança, né, aquela característica já de atender aquele consumidor do público local, e a gente tem uma grande diferença dos demais varejos, que é o volume de farmácias que nós temos por habitante no Brasil, né? Então, a necessidade de eu ter um negócio online para atender o que normalmente é uma dor, ela é diferente. Eu não compro um remédio, eu não decido ali comprar um remédio porque eu estou com vontade, né? A motivação da compra, ela é uma dor, ela é uma necessidade imediata. E isso você tem uma farmácia aí praticamente a cada esquina para isso. Então, tem uma mudança de mentalidade do empreendedor que foi necessária nesse momento, fazendo um recorte para a farmácia, porque a gente estava muito ali acostumado com esse alto demanda que é gerada, que não é gerada propriamente pela farmácia, né? Pela indústria, pelo médico, pela prescrição. Certo. E como que você entende que hoje vocês atendem redes, mas a gente fala muito aqui com micro e pequeno empresário, que às vezes ele atua sozinho, atua como um empreendedor mesmo, individual. Na sua opinião, como que você enxerga aí os desafios para a digitalização hoje aqui no Brasil? Avançamos em ter mais estrutura, em ter mais oportunidades, em ter um acesso mais barato, ou a gente ainda está num momento de bastante desafio e dificuldade? Eu acho que avançamos bastante, tá? Na minha opinião, a gente avançou bastante. A nível de acesso, a gente atende redes, né? Mas o nosso foco é o microempreendedor, tá? Então eu tenho empresários que têm uma única loja e eu tenho empresários que têm 100 lojas. Então, dentro dessas 1.600 lojas, são 650 empresários e a gente tem de diversos portes e diversas mentalidades. Eu acho que hoje a tecnologia, ela não é mais o custo, né, não é mais uma barreira de acesso. Eu acho que a grande barreira de acesso é a gente entender como que a gente utiliza a tecnologia. A gente entender como é que a gente
aplica de forma inteligente, de forma integrada dentro dos nossos processos, faz um bom uso disso, que é o reforço que eu falei anteriormente. Se a gente tiver um processo mal desenhado, se a gente não entender claramente o que a gente está fazendo ali, o uso da tecnologia, mesmo ela sendo acessível, ela muitas vezes não vai melhorar o nosso negócio, né? Uhum. Então eu acho que acesso, ao meu ver, hoje ele não é mais um problema, nem uma barreira de entrada, nem mesmo hoje, se a gente for olhar, e é um tema que eu acho que não está todo mundo aproveitando ainda, mas o tema de inteligência artificial, nem mesmo a inteligência artificial tem uma barreira grande agora de entrada, a gente já tem uma barreira menor de custo, de condição de uso, de acesso. Uhum. E como eu falei, né, não dá para a gente falar de varejo hoje em dia sem falar de digitalização, da mesma forma que não dá para a gente falar de digitalização sem abordar o tema de omnicanalidade. A gente sabe hoje que a jornada de consumo está envolvendo uma diversidade grande de canais, sejam eles físicos, sejam eles digitais. Como é que vocês enxergam isso? E essa complexidade para que o empreendedor consiga identificar qual é o canal mais adequado, qual é a forma de se comunicar em cada canal? Como é que você enxerga isso? Esse eu acho que é a principal, talvez, eu não vou chamar de tendência, porque isso já é muito antigo, esse assunto, né? A gente vem falando de omnicanalidade assim há vários e vários anos, a gente visita feiras e eventos dentro e fora do Brasil, e esse sempre foi um assunto muito discutido. Mas é meio que, fazendo uma brincadeira, é meio que eu nunca vi nem ouvi, só ouço falar, né? Porque quem faz de fato assim, a omnicanalidade no conceito de omni e não no conceito de multicanal, são poucos, assim, são poucas empresas que eu vejo que conseguem de fato entender o consumidor em qualquer canal que ele esteja. Agora, tem muito processo sendo feito de ser multicanal, né? Eu te atendo no rede social, te atendo no WhatsApp, te atendo no e-mail, te atendo na loja, te atendo no e-commerce. Agora, eu acho que ele é super importante quando a gente já está no modelo de negócio transformado e pensando com o cliente no centro. Porque se a gente não tiver dentro do negócio a mentalidade de cliente realmente, de fato, no centro das decisões, não tem como você ter omnicanal antes de ter esse mindset incorporado dentro do seu negócio. Que se sair de uma mentalidade de preço e desconto para uma mentalidade de atendimento ao consumidor. Porque não faz muito sentido você entender o consumidor em todos os canais se de fato a mentalidade do negócio não está voltada para isso. Então acho que tem um passo antes, que é a gente conseguir transformar o negócio realmente no atendimento ao consumidor. Eu não estou, entre aspas, né, somente querendo vender o produto. Eu estou querendo entender as necessidades do Daniel e atender as necessidades dele na sua maioria. E aí, com isso, obviamente, eu tenho um aumento de venda, eu tenho um aumento de ticket, eu tenho uma maior satisfação. Mas eu acho que, para mim, o primeiro passo é esse. É super importante, mas se a gente não mudar o mindset do negócio, é difícil emplacar uma omnicanalidade e, por sua vez, a própria tecnologia já é muito difícil também, né? Porque você tem N sistemas, diversos sistemas, estruturas de dados bem estruturada, lendo de diversos canais, conseguindo fazer uma leitura única no único local, ainda não é um negócio simples, principalmente para o pequeno. Para o pequeno varejo ainda é bem complexo. Cara, muito interessante isso que você falou. Eu acho que faz todo sentido olhar de trás para frente, né? Você olhar primeiro ali no que você chama de mindset, que a gente gosta de chamar também da cultura da empresa, né? Colocando o cliente no centro, sendo que hoje em dia o desafio é que o mercado consumidor ele é composto hoje por pelo menos 5 gerações, pessoas muito jovens já entrando na cadeia de consumo. A longevidade é muito boa no Brasil, então a gente está com cada vez mais idosos continuando ativos no mercado consumidor, e cada uma dessas gerações tem ali as suas prioridades, seus hábitos, seus valores um pouco diferentes. Então você que é um empresário e quer colocar o consumidor no centro das suas estratégias, tem que levar em consideração que esse consumidor ele é muito heterogêneo. Então o desafio ele realmente se multiplica nisso, né? Como é que você vê que uma empresa consegue criar uma cultura colocando o consumidor no centro diante de um consumidor tão heterogêneo como esse que a gente tem hoje, Marcelo? Eu acho que é a análise constante. Eu vou dizer por quê, assim, porque diante, assim, envelhecimento da população é uma super realidade que a gente tem visto a pirâmide invertendo cada vez mais.
Esse mix de gerações também, a gente nunca viveu com 5 gerações ao mesmo tempo, então ele é uma realidade, onde eu tenho pessoas mais idosas, extremamente digitalizadas, pessoas mais novas, às vezes nem tanto. Mas o principal ponto é que hoje eu não vejo mais como, e aí é só opinião e com base em alguns estudos também que a gente vem fazendo, a gente separar o consumidor em caixinhas. Porque hoje o Daniel ele pode ter um comportamento e antigamente como é que a gente fazia essa análise? A gente falou assim, estão homens de tantos a tanto de idade que consumem determinado perfil, que visitam isso ou aquilo, você cria ali uma persona e você passa a se relacionar e interagir com essa persona. Só que hoje esse mix de gerações, o envelhecimento da população, ele faz com que às vezes as pessoas elas mudem de lugar. Então, não dá para a gente classificar que uma pessoa 60 a mais, ela é uma pessoa menos digitalizada. Isso não é uma verdade absoluta. E não dá para classificar que uma pessoa 60 a mais, ela não consome um produto que pode ser classificado como produto para uma idade menor. Então, existe uma dança entre as pessoas que visitam muitas vezes o negócio, que estão transitando ali, que a gente precisa trabalhar a mentalidade, a análise constante, entendimento de comportamento de quem é o consumidor que está dentro do meu negócio, e ele vai ficar transitando, em um momento ele está consumindo mais, um momento ele está consumindo menos, e você tem que ir trabalhando com aquela mentalidade de leitura, teste, hipótese, lanço modificações, revisito o processo, vou testando o tempo inteiro. Acho que esse é o grande ponto assim, que eu entendo quando a gente falou lá de processo, né? Se eu entendo que assim, o meu público ele é um mix de 5 gerações, tá? Mas como é que eu atendo 5 gerações? Eu tenho que cada vez mais amplificar a minha condição de testar processo, testar modelo de atendimento, testar mix de produto, testar como que eu estou atendendo aquele público na sua maioria e deixar de classificar esses públicos em caixinhas. Esse está nessa caixinha, está nessa caixinha. Isso ele vai ficar volátil ali o tempo inteiro para a gente conseguir melhorar a experiência, né? E quem conseguir tratar melhor essa complexidade toda, certamente vai ter seus melhores resultados, né? Porque esse desafio é para todo mundo, independentemente do ramo ou do segmento, né? Esse desafio de um mercado consumidor cada vez mais heterogêneo, ele atinge todos os segmentos. Agora, acho que um assunto interessante dentro desse contexto que a gente pode abordar aqui é a questão da utilização dos dados para a criação de estratégias, para a formulação aí de modelos de negócio, para essa atitude que você comentou aí de tentativa e erro. Como que você enxerga hoje a importância dos dados para o varejo num momento em que captar dado e coletar dado deixou de ser um desafio? O desafio hoje é saber tratar e lidar com essa quantidade imensa de dados que a gente tem no dia a dia. No segmento de farmácias, você deve presenciar isso com muita frequência, mas de maneira geral, no varejo, a gente vive essa realidade. Os dados estão aí cada vez mais disponíveis, mas como tratá-los, como utilizá-los e como é que você enxerga esse tema hoje diante desse contexto que a gente está vivendo? Bom, eu acho que tem duas não, mas talvez alguns caminhos assim de desafios para a gente entender, né? Eu acho que o primeiro grande caminho, grande etapa e grande fase, de fato, assim, a geração de dados, né? O quanto a gente tem dado em todo lugar, você pode pegar qualquer segmento, qualquer negócio, tem lá um sistema que está registrando a venda, que está registrando um cliente, que está registrando o produto que vendeu, a categoria. Então, existe ali um conjunto de dados que a gente tem disponível. O primeiro grande desafio é como que você trata e visualiza esse dado para conseguir tornar ele analítico e acessível, né? Tornar ele palpável ali. Isso é um primeiro grande desafio. Tem formas hoje simples, fáceis de fazer isso, não é um bicho que é caro, que você precisa de grandes tecnologias, você consegue contratar ali uma pessoa, alguém que consegue consolidar uma visão para você de dados, né? Agora, o grande maior desafio, na minha opinião aqui, é o como a gente consegue, de fato, analisar, acreditar e, de fato, tomar decisão. Porque por mais que, às vezes, a gente muitas vezes fala que assim, a gente tem dado, a gente toma decisão, a gente olha o dado, o que a gente vê muitas vezes são empresários que ainda não têm talvez até uma crença e uma acreditação naquele dado ali. Ele olha aquela informação, mas existe uma tendência a não acreditar naquela informação e que, não, isso aqui não acontece.
por mais, estou sendo bem simples assim no detalhe, bem na vírgula, porque é um primeiro passo que eu enxergo, entendeu? O primeiro passo é a gente começar a entender aquele dado e falar assim, tá, se esse dado está me mostrando isso, como é que eu posso, o que isso aqui está me dizendo, né? Quais são as perguntas que eu sou capaz de fazer para esse dado para tomar algum tipo de decisão? Porque o grande desafio é realmente a gente conseguir sentar todos os dias como empreendedor, como empresário, e abrir o que eu tenho ali de dados, seja uma planilha, seja um dashboard, o que for, e começar a estudar aquilo. Começar de fato a entender como é que aquilo ali tá, o que aquilo ali está me dizendo. Que é uma conversa, você tem um conjunto de volume de dados, você tem perguntas para fazer para ele. Fala assim, pô, quem que é o meu consumidor? Isso é uma pergunta que você faz para o dado. E aí você vai tentar extrair daquele dado. Então essa utilização é, por exemplo, um dos nossos maiores desafios hoje. A gente tem mais de 15 a 20 dashboards disponíveis, por exemplo, para os nossos empresários, e a gente ainda tem uma curva de utilização baixa. A gente ainda tem uma curva ali de adoção à rotina mesmo, assim, de você realmente ter o empresário ali todos os dias olhando, fazendo as perguntas para aquela informação e buscando as respostas dentro dela. Então, o uso, para mim, é ainda um dos maiores desafios. No varejo a gente vê muito empreendedor de sucesso que está nessa área há 10, 15, 20 anos e que às vezes ele chegou até esse momento sem dar tanta atenção para isso que a gente está falando aqui, que são os dashboards, a coleta de dados e essa análise mais detalhada. Então, na cabeça desse empreendedor ali, o instinto dele, a intuição dele valeu até esse momento. Mas a gente tem a clara percepção de que daqui para frente não vai ser mais assim. Daqui para frente, o empresário que for mais eficiente na elaboração da sua estratégia, mais ágil, conseguir responder melhor às mudanças de mercado, vai ter vantagem. E aí não dá para a gente imaginar que o empreendedor, o empresário, o lojista vai ter sucesso se ele continuar usando as mesmas estratégias que ele veio usando até então. Mas é aquela questão também do conflito, né? Uma geração de empreendedores que conseguiu ter sucesso com um tipo de estratégia e uma dinâmica empresarial que está sendo questionado hoje em dia. Questionado pela tecnologia, pela velocidade das mudanças, pelo impacto das redes sociais, que a gente tem sentido cada vez mais no varejo, a rede social entrando aí para dentro daquela conversa do dia a dia, não dá mais para ignorar isso. Como que você enxerga esse impacto de redes sociais, seja o WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, tem revolucionado também o segmento de farmácias? Tem, assim, se a gente tem relatórios de redes grandes abertas que a gente estuda, que tem esse dado, tem o nosso próprio dado aqui, eu recortaria em dois varejos, tá? O varejo farmacêutico, que eu acho que tem gente aqui também nos ouvindo que é do varejo farmacêutico, e o varejo em geral, que aí eu posso dar minha opinião, assim, de tendência, né? No varejo farmacêutico, eu acho que sim, ele tem uma parcela, principalmente quando a gente entende a questão que a gente falou antes de você atender o consumidor onde quer que ele esteja, né? E conseguir entender ele em todas as plataformas. Porém, o único ponto, assim, a gente gosta de ser muito pé no chão aqui, Daniel, assim, de pensar o seguinte, para eu ir para uma estratégia de social, né? Para eu entrar numa estratégia de venda ali, entender o social, os canais sociais como, de fato, uma estratégia de venda, eu tenho uma lição de casa antes para ser feita muito importante. Então, eu tenho muitas coisas que eu tenho que fazer antes da gente dar esse grande passo. Então, o que a gente costuma dizer aqui é que é importante você estar, mas não cair nas modas de mercado, para nós é muito mais importante, porque quando você olha os relatórios de social, assim, a marketplace é importante, canais sociais são importantes. Eu vou tirar o WhatsApp dos canais sociais, apesar de ser também, porque eu acho que ele é outro bicho, mas ainda o que é mais importante, aí recortando para a farmácia, é o ponto de vista, é o ponto de venda físico, porque a grande maioria dos clientes estão lá, o acesso à farmácia ele ainda é muito presente no físico, e o atendimento nesse consumidor nos canais proprietários dessa farmácia. Esse acho que é o grande... Primeira lição de casa. A primeira coisa tem que olhar para o PDV e dizer o seguinte, fala assim, dentro do meu processo aqui de venda, o meu mix está adequado à demanda dessa região, ao que esse consumidor está consumindo, meus processos estão adequados, eu já absorvi o máximo que eu tinha de potência e capacidade dentro da loja física, já.
aí eu começo a acrescentar os demais canais. Então, acho que esse é o único ponto de observação para a gente não entrar na moda. Isso falando do varejo farmacêutico, que tem essa característica da disponibilidade de pontos de venda ali muito, muito alta. Mas, em geral, obviamente, os canais sociais, eles têm aí uma fatia, mesmo que pequena, é importante. Como a farmácia ela não é propriamente a geradora da demanda ali dos medicamentos, né? O gerador da demanda não é a própria farmácia, então ele acaba entrando muito mais como um canal ali de divulgação de serviços da farmácia, de relacionamento com aquele consumidor para serviços. Nós temos alguns cases aqui que conseguem ali efetivar vendas num certo volume ali já razoável, mas o grande ponto que a gente destaca é isso. Assim, primeiro a gente tem que fazer a lição de casa do PDV físico, primeiro a gente tem que entender como que a gente está estruturado e preparado, para depois a gente ir acrescentando esses canais, como redes sociais, como todos os canais sociais que a gente possa elencar aqui, incluindo o WhatsApp, né? Eu acho que é isso mesmo, viu? O que você está dizendo aí, inclusive foi tema da última ou da penúltima NRF, né, que é a maior feira de varejo mundial, que é aquela questão de fazer primeiro o básico bem feito. Não adianta você querer partir para um segundo, terceiro, quarto estágio de divulgação, de promoção do seu negócio, se o dever de casa ali, o básico, você não fez. Eu acho que é isso que você está chamando a atenção, né? Que se no caso das farmácias o varejo físico ele é essencial ainda, ele é predominante, é ali que você tem que estar realmente sendo muito eficiente e entregando. E depois sim, você pode até agregar outras ferramentas e outras estratégias. Eu acho que essa é uma reflexão interessante para quem está nos ouvindo, que às vezes fica ali tentado a entrar em alguns modismos, ver gente tendo sucesso com algumas estratégias, mas às vezes num outro contexto, numa outra realidade. Um exemplo vinculado ao setor de farmácias que a gente tem muito claro é o pessoal ali da CIMED, né? O João Adib, que virou um popstar das redes sociais a partir de um segmento que não era muito comum, né? Você ter esse tipo de coisa. E aí muita gente acha que esse é um bom caminho, mas eu não sei, eu acho que eu sou mais adepto aí da sua ideia de vamos fazer o dever de casa bem feito, cuide do seu ponto de venda, estruture bem o seu negócio, veja se você já está atendendo o potencial ideal da sua região antes de você querer, às vezes, ampliar para novos mercados, né? Acho que tem que tomar muito cuidado com isso, né, Marcelo? Exato, e assim, eu acho é um ponto que precisa entender o seu negócio, né? Seja farmácia, seja qualquer varejo, você precisa entender o seguinte: quem que é o seu consumidor? Na sua maioria, onde é que ele está? Se você está falando de um modelo de negócio, e aí de novo aqui vou recortar para a farmácia, mas esse modelo de negócio onde prioritariamente ela tem um foco e uma atenção à saúde, né? E ela por muitas vezes, o primeiro atendimento de uma questão de saúde das pessoas, da população, então ela se torna ali um ponto de atendimento da saúde, seja com uma orientação, ou seja com um medicamento isento de prescrição. Então, você tem que conhecer o público que você está. É todo o canal que é assim? Não, você tem outros segmentos do varejo que muitas vezes o seu público, na sua maioria, talvez se você está falando ali de roupa, de moda, já é um público que está mais acostumado a fazer uma compra online. Então, onde é que você tem a sua maioria dos canais e resolva as suas principais dores ali? Conhecer o seu negócio, conhecer o seu cliente, conhecer onde é que ele está, onde é que ele tem um maior comportamento de compra e resolver ali. E óbvio, resolvendo ali com muita cautela, muita estratégia, muita clareza, é necessário a gente estar em outros canais, mas não antes de fazer o básico. Certo. E outro ponto que eu acho que é importante a gente conversar aqui um pouquinho é esse dilema aí de lojas físicas e loja online. A gente já tem alguns anos essa conversa do fim da loja física, a volta da loja física. Agora a gente está num contexto de o novo papel das lojas físicas. Qual é a visão que você tem do varejo hoje com essa disputa ou essa integração de lojas físicas e online na cabeça do consumidor? Olha, eu vou dar minha opinião aqui, que é a seguinte: teve, né, por muito tempo esse papo do digital, teve não, acho que tem ainda, né, esse papo de integrar. Primeiro foi tudo vai virar digital, vai para o digital. Agora não é tudo digital, é digital, mas a experiência tem que ser na loja, então é digital, as duas coisas juntas. E o que eu acredito, tá? Dado todo o próprio advento da inteligência artificial, o advento da fake news, o advento de várias questões que a gente vive em relação à internet, minha opinião é que o varejo físico ele nunca vai morrer.
ele nunca vai se extinguir, porque as pessoas começam, isso foi uma pauta inclusive discutida na NRF desse ano, as pessoas começam a ter novamente a necessidade daquele contato físico para realmente sentir aquela verdade do negócio. Então, se eu estou na internet, muito do que está aqui, muitas vezes não é verdade, muitas vezes é fake, muitas vezes é... Agora eu não sei mais o que é inteligência artificial, o que não é, o que é real, o que não é. As pessoas começam a voltar à necessidade de ter um atendimento físico, pessoal, um contato ali para realmente ter essa aproximação. Que eu acho que é realmente o que eu acredito, assim, nunca desacreditei disso e agora eu acho que é um pouco o que estão falando mesmo, da volta da necessidade de ter o varejo físico, esse contato, por conta das dúvidas e incertezas que começam a ser geradas com conteúdo, com fake news, com a gente não saber mais se uma imagem ela é produzida por inteligência artificial, se aquele conteúdo é de inteligência artificial ou não, se eu estou sendo ali, se eu estou lendo alguma coisa que é de uma pessoa, de uma máquina. E aí você volta a ter aquela necessidade do contato, do físico, de falar com alguém, de pegar, de ver, por conta desse excesso de inteligência, digitalização, de fake, por aí vai. Eu acho muito interessante que a gente tem aqui, o tema dessa nossa conversa é a digitalização e o quanto que ela é essencial no contexto do varejo atual, ao mesmo tempo em que a gente remete que a importância da loja física na criação de uma conexão real desse consumidor com as marcas, produtos e serviços que ele consome. Então, acho que aí a gente deixa bem evidente a importância das duas coisas. Você tem que estar presente no mundo digital, você tem que atender de maneira online, você tem que ter canais online, ao mesmo tempo em que você tem que ter uma convicção clara da importância da sua loja física, desse consumidor aí que está buscando vínculo, né? Ele quer um vínculo com a marca e com o produto que ele consome. Ele não está só consumindo, ele está mais do que consumindo, ele está se posicionando quando ele escolhe aí um produto, um serviço, uma loja. Então, acho que acho que fica essa lição aí para quem está ouvindo, né? Você tem que ir para o caminho do digital, é inevitável, ao mesmo tempo em que a relação física continua sendo essencial, ainda mais nesse momento que o consumidor está buscando conexão, ele está buscando uma experiência. E como você falou, ele está querendo algo real, porque ele até está meio em dúvida do que ele está vendo no mundo digital. Acho que essa consciência dos dois mundos convergindo talvez seja o grande segredo do varejo hoje em dia, né? Exato, eu concordo. Concordo plenamente e reforço o que a gente falou no início, assim, da gente pensar o digital não como somente tecnologia, a gente pensar o digital como a necessidade de revisitar o nosso negócio o tempo inteiro. O mundo muda, as coisas mudam, a economia muda, tudo muda o tempo inteiro, zilhões de coisas sendo lançadas a todo dia, a todo momento. Então, acho que o mais importante que tem que ficar sim, tem que ter tecnologia, tem que entrar em social media, tem que entrar em canais digitais, tem que entrar em tudo isso. Mas o mais importante é que se você entrar nisso, mas não tiver a mentalidade da economia digital, de pensar de forma digital, que é revisitar os seus processos, que é rever o seu modelo de negócio o tempo inteiro, que é separar tempo na agenda para repensar o seu processo, uma hora ou outra você vai novamente cair naquela mesmice, mas assim, a gente costuma utilizar até uma frase aqui dura, que assim, o que não está evoluindo está morrendo. Que é exatamente isso, assim, se você não está repensando, e a evolução não é transformar da noite para o dia o seu negócio, ninguém se transforma da noite para o dia, por isso que a gente fala dos microprocessos, dos micronegócios, modelos dentro do seu negócio. Então, o mais importante para mim, assim, que tem que ficar, é uma coisa, a gente realmente dedicar um tempo a pensar como que eu estou atendendo meu cliente, como que eu estou atendendo meu consumidor, se eu estou tendo eficiência nos processos que eu faço, se eu estou conseguindo medir, se eu estou dedicando um tempo a olhar as informações do meu negócio. Acho que isso é o mais importante. E tomando decisões incrementais e pequenas dia após dia, que aí no longo tempo você começa a transformar o seu negócio, mas de uma forma fluida, de uma forma automática, de uma forma que você vai evoluindo, né? Não se transformando o tempo inteiro. Muito bem, muito bem. E para quem está aí nos ouvindo, a gente vai conseguir abordar muito mais sobre esse assunto de digitalização e as tendências de varejo num evento que a gente está realizando agora aí em setembro, em Balneário Camboriú, um evento chamado Omni Varejo.
É um evento que a gente vai reunir empresários de todo o Brasil, com vários palestrantes, painelistas, grandes marcas do mercado, discutindo mais sobre esse momento do varejo em que a digitalização é essencial, ao mesmo tempo que a loja física tem um novo papel, uma nova importância. Se você que está ouvindo quiser conhecer um pouco mais e participar desse evento, acesse o site omnivarejo2024.com.br, 18 a 22 de setembro, Balneário Camboriú. Bom, Marcelo, queria já encaminhar aqui nossa conversa para a parte final, pedindo para você deixar o seu recado para esse empresário e empreendedor que realmente aí se sentiu provocado com essa nossa discussão sobre a importância e a necessidade de digitalização do negócio. Qual que é a mensagem-chave, a mensagem principal que você gostaria de deixar para quem está com esse desafio de digitalização na mão, não sabe muito bem aí qual rumo tomar, qual que é a orientação, a sugestão e as suas considerações sobre isso? Bom, o que eu acho? Assim, acho que primeiro de tudo é que eu acho que cada empresa ela possui ela está no seu momento, né? Cada empresa ela tem o seu nível de maturidade, cada empresa tem o seu momento que ela está ali, se ela está no início, no crescimento, se ela está numa fase ali ainda de estruturação. Então acho que o primeiro de tudo é entender o momento do seu negócio, porque não dá para a gente olhar o que o mercado, como o exemplo que você deu aí do João Adib, né? Que faz lá todo o que ele faz em mídias sociais, que acaba dentro de alguns segmentos pensando que aquilo é um caminho, mas eu acho que é entender o seu momento, fazer esse mapeamento, fazer ali quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, para que a gente possa, porque não tem um caminho único, né? Então, a primeira coisa é conhecer o seu negócio, conheça o seu negócio, conheça o seu estágio, conheça onde você está. Segunda coisa, eu acho que para mim, assim, é o ponto crucial que norteia tudo que a gente falou aqui em relação ao processo, em relação a dado, em relação ao atendimento, em relação a conhecer do negócio, em relação à evolução, tendência, é conhecer do seu cliente. Eu acho que a gente precisa começar a falar mais sobre realmente o conhecimento do cliente. Então, toda vez que a gente está num negócio, que a gente está focando única e exclusivamente em comprar com o melhor desconto, em vender com a melhor lucratividade, tá tudo certo e é isso que o jogo tem que ser assim mesmo, que a gente tem que fazer o negócio parar de pé. Mas isso, quando a gente está com a mentalidade de pensamento do cliente, isso acaba sendo a consequência e, por suas vezes, nosso negócio se torna muito mais lucrativo. Então, conheça o seu negócio e conheça o seu cliente para que a gente possa realmente trabalhar aí, drivar tudo que a gente falou aqui de outras coisas, mas pautadas no cliente. Terceiro e por último que eu diria era cuide de quem cuida do seu cliente. Porque no dia a dia não é a gente que está cuidando do cliente, no dia a dia não é a gente que está atendendo, principalmente no varejo. Cuidar de quem cuida do seu cliente, eu acho que é um ponto que muitas vezes a gente não se preocupa, muitas vezes a gente pula essa etapa, né? Você olha assim, a estratégia e o cliente. E no meio disso aqui você tem as pessoas que cuidam do seu cliente no dia a dia. Não é a gente que está lá na frente da loja vendendo produto, atendendo com sorriso no rosto, fazendo aquele negócio funcionar. Então, cuidar de quem cuida do seu cliente, acho que é um ponto super importante e que muitas vezes negligenciado pelo varejo, mas o que eu acho que a gente tem que olhar. Eu acho que são esses 3 pontos que eu deixaria aí como lição de casa, talvez. Ah, que legal. Ótimas considerações, Marcelo. Acho que quem está nos ouvindo conseguiu entender muito bem. Você foi bem didático aí de mostrar realmente aí quais são as prioridades e os desafios desse momento. Bom, queria agradecer sua presença aqui. Obrigado por compartilhar com a gente aí sua experiência. Pode deixar aí sua mensagem final, seus contatos, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Fique à vontade. Tá certo. Bom, Daniel, obrigado primeiro pelo convite aí de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho. Espero de verdade poder ter contribuído aí para quem está nos ouvindo, poder de alguma maneira ter plantado aí uma sementinha. Eu acho que eu sou um apaixonado pelo tema de inovação, pelo tema da gente ser criativo no dia a dia, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que buscar cada vez mais ser criativo para buscar soluções para o seu negócio. Eu acho que a inovação, de fato, ela vem da nossa inquietude e da nossa capacidade de criatividade de ligar os pontos. Então, eu sou apaixonado e entusiasta por esse tema. Falar assim com alguém em algum momento, acho que o que eu mais tento destacar para que as pessoas consigam levar para casa é que realmente a gente pratique mais essa criatividade, questione mais, faça perguntas sobre o nosso negócio que possa nos levar a alçar novos voos, a criar novos serviços, criar novos produtos, a mudar processo. Então, acho que esse é um ponto super importante aí da gente pensar no dia a dia.
E é isso, estou à disposição aí para vocês, qualquer outro papo que a gente tenha, estou à disposição, espero poder ter contribuído com vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. E é isso, conversamos hoje com o Marcelo Dantas, diretor de inovação da Farmacas, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais, um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.